a correnteza da certeza de um futuro melhor. Falei em sala de aula, sempre se atentar aqui, ó, ao conceituando, né? Que é esse quadradinho amarelinho aqui embaixo. Para a gente poder sempre ter uma forma de exata do conteúdo, né? Porque aqui ele traz as atividades. Para fazer essas atividades, a gente precisa desse conceituando. Nós já fizemos essas atividades em sala, juntos, mas hoje nós vamos retomar e no final da aula eu vou passar uma atividade, vou explicar como que essa atividade vai ser feita e aí eu envio como tarefa aí abaixo do vídeo, tá? Então vamos lá. O uso do an e do an. Para nós pensarmos nesse uso, primordial que nós nos atentemos a algumas regrinhas aí. A primeira dessas regras é que nós devemos nos atentar às sílabas desses verbos, né? Que terminam com o an e o an. E como assim sílabas? Exatamente isso que nós vamos retomar hoje, né, na nossa aula. E aí a gente vai ter que prestar atenção nas sílabas tônicas e átonas. E também prestar atenção nas nossas sílabas nas paroxítonas, certo? Aí vamos ter que dar uma relembradinha aí do conteúdo lá do 5º ano que a professora nos ensinou a separação de sílabas, sílaba tônica, tônica, paroxítona, oxítona e assim por diante. Aqui nós só vamos lembrar das paroxítonas, das átonas e das tônicas, certo? Então tá bom. E também a última coisinha que a gente sempre tem que ter em mente é que os verbos terminados em a, OTIL e AM, que é o AN e o AN, eles sempre vão estar na terceira pessoa do plural e sempre no modo indicativo, beleza? O modo, assim, ainda não tem que se atentar tanto, mas sempre ter essa definição de que sempre vão estar na terceira pessoa do plural, tá? O an e o ão, eles estão no plural, certo? Isso a gente tem que ter completamente na nossa mente. Terceira pessoa do plural, sempre. Então tá bom, vamos para a próxima. Então eu vou dar uma relembrada aqui rápida no que são as sílabas tônica e as sílabas átona. Elas são percebidas quando nós fazemos as pronúncias das palavras, né? Com uma ou mais sílabas. Com 2 ou mais sílabas, né? Por exemplo, quando a gente pronuncia uma palavra e aí a gente percebe qual é a de maior intensidade na nossa fala, no caso, e qual é a de menos intensidade. Ele fala, uma sílaba átona é uma sílaba que não tem acento prosódico. Se nós centrarmos numa palavra qualquer, a sílaba acentuada será a sílaba tônica, ao passo que as restantes serão as átonas, beleza? Então, a gente tem que se atentar muito mais nas sílabas tônicas. As restantes são as átonas. Aí, a sílaba tônica que vem falando é diferenciada por ser uma sílaba mais forte em uma palavra, ou seja, quando pronunciamos com maior intensidade. Pronunciamos quando nós falamos, quando nós lemos essas palavras, a sílaba tônica é a que mais tem intensidade na palavra. Ali falava que as sílabas átonas, elas não possuem acento. Mas as sílabas tônicas nem sempre vão possuir acento. É claro que existem as que possuem acento, mas depende da posição da sílaba, ela vai ter a classificação de sílaba tônica porque ela é pronunciada de uma forma de maior intensidade. Nós falamos ela com mais entonação, no caso. Então, a sílaba tônica, ela pode ou não ter a acentuação, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Das sílabas tônicas com o final do OT e o do AN, que é um verbo no futuro, tá? Isso a gente já vai chegar lá. Então, eu trouxe o exemplo de comerão. Olha a terminação da palavra, o ão, certo? Em AM, as sílabas átonas, né?
que são os verbos que estão no presente ou no passado. Comerão. É aí que a gente precisa se atentar. Aí, ó, eu trouxe mais exemplos que não estão na terceira pessoa do plural, tá? Então, eu trouxe julgamento, estresse e dúvida. Então, como vocês estão aí, a gente hoje não consegue fazer o exercício de todo mundo falar junto. Mas fale junto comigo a palavra julgamento. Percebam qual é a palavra que a sílaba que a gente dá mais entonação quando fala. Então, repitam lá. Julgamento. Não parece que tem um acento no E? Julgamento. Então, a sílaba de maior intensidade, a sílaba tônica da palavra julgamento, é o me, ali, o me, tá? Aí vamos para outro exemplo, que é o estresse. Quando nós falamos a palavra estresse, a sílaba que mais tem intensidade no som é o tre, né? Eu errei aqui, tá escrito stairs. Desculpa, eu vou ajeitar depois. Mas vocês sabem que a palavra é estresse. Estresse. O tré é o que mais dá sonoridade na palavra. Então, nós sabemos que o tré é a sílaba tônica. Igual em dúvida. Daí eu trouxe uma palavra com acento, para vocês verem que nós podemos ter sílabas tônicas com acentuação e sem acentuação. Em julgamento e estresse não temos acentuação, mas temos sílaba tônica do mesmo jeito. Agora, em dúvida, nós já sabemos que é no du, né? Porque, ó, dúvida. Lembra que eu falei lá na sala? Quando eu tiver com dificuldade para achar a sílaba tônica, chama a palavra. Dúvida. Qual que foi a palavra? Qual que foi a sílaba de maior intensidade quando eu chamei a dúvida? Dúvida. O du. Então, eu sei que o du é a sílaba tônica da palavra. Tendo isso em mente, nós precisamos nos atentar. Aí vem a questão, nessa página mesmo, do futuro, do presente e do passado. Lembra que nós combinamos de já começar a se acostumar com a palavra pretérito para usar, quando formos falar de passado. Então, vamos lembrar em futuro, presente e pretérito. Pretérito, passado. Isso a gente já tinha deixado combinado certo que nós não iríamos usar mais o passado, ia ser só pretérito, tá? Então, a gente tem que pensar que quando nós tivermos futuro, a terminação vai ser com a, o, til. Quando nós tivermos presente e passado, nossa terminação será com a, m, tá? Então, essa é a segunda regra mais importante. A primeira regra mais importante é lembrar que elas sempre estarão na terceira pessoa do plural. E a segunda regra mais importante é essa. Aótil, futuro, algo que irá acontecer. AM, passado, algo que já aconteceu. E presente, algo que está acontecendo agora. Então, vamos pensar no presente, no pretérito e no futuro, tá? Que são as terminações de AM e AOtil. Tendo isso já pré-estabelecido, vamos a alguns exemplos aqui. Vamos pensar, eu dei os exemplos aqui de julgamento, estresse, dúvida, né? Para vocês perceberem as sílabas tônicas da palavra. Isso aí era só um exemplo, não tem terminação no AOtil. Mas e aí, como que ficariam esses verbos quando nós pensamos eles no modo indicativo e na terceira pessoa do plural? Então, vamos pensar, eu peguei a palavra julgamento aqui, né? E aí eu peguei ela como exemplo para a gente ver na conjugação. Por isso que eu pedi para que vocês estivessem com a apostila aí com vocês. No exercício 1, ele traz um trechinho lá, né? Vamos pensar aqui na apostila agora. Ele traz um trechinho daquele texto que nós demos, da resenha dos 11 motivos para não perder a exposição da Tarsila do Amaral. E aí ele pega esse trechinho que fala: sem seguir uma ordem cronológica, mas de semelhanças, a mostra traz um setor de nus, de viagem, manifestação religiosa, além dos trabalhos da artista.
que mais se relacionam com o popular, certo? Então, ele vai pedir para que nós desenvolvamos o exercício a partir deste trecho do texto. Aí vem a pergunta A, em que tempo se encontra a forma verbal relacionam? A gente voltou lá e deu uma lida lá que falava assim, lá no finalzinho, além dos trabalhos da artista que mais se relacionam com o popular. Aí a gente percebeu que trabalhos está no plural. E aí relacionam, concorda com o plural de trabalho, né? Aí o que nós pensamos? A M e a OTIL sempre estarão na terceira pessoa do plural. Então a resposta da A seria encontra-se no presente. Mas aí a gente poderia complementar. A forma verbal, ela se encontra no presente e na terceira pessoa do plural, que foi o que nós combinamos de resposta aí na apostila, beleza? Aí a questão B, né? Aqui na questão B, ele pede para que nós pensemos na palavra relacionam. E aí ele pede para que nós façamos a conjugação das quatro formas do verbo ali, que é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito, certo? E aí a gente respondeu, a gente conjugou o verbo relacionam para essas quatro formas. Aqui eu já trouxe de exemplo o verbo julgamento, o verbo julgar, desculpa, lá da palavra exemplo anterior, julgamento. E aí, no pretérito perfeito, essa palavra, quando nós conjugamos ela para a terceira pessoa do plural, no pretérito perfeito, ela vai ficar julgaram. Então, vamos pensar numa frase com essa palavra. Os juízes julgaram o réu. Ponto. E aí? Percebem que não foi um juiz? Foi mais de um juiz. Os juízes julgaram o réu. Então, assim, a gente percebe a terceira pessoa do plural e nós percebemos que isso já aconteceu. Os juízes julgaram, não os juízes julgam. Não está no presente, tá? Aí vamos pensar, então a terminação é em AM, porque foi do passado. Isso já aconteceu, os juízes já julgaram o réu, tá? Aí vamos pensar no pretérito imperfeito. Vamos pensar... os alunos julgavam os outros pensar numa outra frase. Os alunos do sexto D julgavam os que não faziam a tarefa. Os outros alunos, no caso, a gente deixou aí de modo implícito esse sujeito. Mas vocês percebem que de um modo imperfeito do verbo, que foi o que a gente conversou, do pretérito perfeito, do pretérito imperfeito. Que eu já vou passar para frente para a gente entender. No futuro do presente, julgaram. Aí vem a questão que nós devemos nos atentar. Toda vez que aparecer pretérito perfeito ou pretérito imperfeito, nós vamos usar o A e o M, né? Porque no passado, no pretérito, que é o passado, usa o A e o M. Agora, no futuro do presente, não tem nada de pretérito aqui. Então, nós vamos usar o A, O, TIL, certo? Então, tá bom. Então, no futuro do presente, vai ser julgarão, tá? Os juízes julgarão os criminosos. Então, ele ainda irá fazer isso. Ele ainda não fez. E ele não está fazendo agora. Ele ainda irá fazer isso, tá? E no futuro do pretérito? Tem o futuro e tem o pretérito. Só que quem que vence aqui no caso? É o pretérito. Quando eu tiver pretérito, eu vou ter o A e o M. Mesmo que tenha primeiro o futuro do pretérito. É algo que já aconteceu, mas é do futuro. A gente já vai entender isso aí na próxima página. Então, o único que eu vou usar a o til é no futuro do presente. Futuro do pretérito, a M no final. Certo? Combinadíssimo isso, já tínhamos combinado em sala, estamos revendo. Aí aqui vem as explicaçõezinhas. Se vocês quiserem, vocês podem copiar aí esse slide
que é bem bom para a gente estudar o que significa cada um. Então, o pretérito imperfeito é aquele que expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual. Ou seja, já aconteceu, é um fato ocorrido no momento anterior, ou seja, passado, mas que não foi completamente terminado. Então, por isso que eu dei o exemplo. Eles estudavam as lições quando foram interrompidos. Viu? Eles não terminaram de estudar. Eu trouxe esse exemplo justamente por isso. Para que vocês percebam que é um momento, algo que ocorreu no passado, né? Mas que não foi terminado. Eu trouxe esse exemplo porque eles foram interrompidos. Eles estudavam, foram interrompidos e não terminaram de estudar, no caso. Então, a gente vai terminar com AM. Por quê? Pretérito imperfeito. O pretérito perfeito já expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual que foi terminado. Ou seja, eu trouxe outro exemplo. Eles estudaram as lições ontem à noite. Eles estudaram, eles acabaram esse fato, certo? Então, o estudavam é porque eles estudavam e foram interrompidos. Não teve, o ato não foi completamente feito. Eles foram interrompidos, eles não terminaram. E aqui no pretérito perfeito, eles começaram a estudar e terminaram de estudar. Então, eles estudaram, eles não estudavam. A gente tem que se atentar aí, que quando eu falar de pretérito imperfeito, é porque algo começou e não se terminou. Pretérito perfeito é algo que começou e terminou, ambos no passado, tá? Então, eu acredito que tenha ficado certo o pretérito perfeito e imperfeito para vocês. O futuro do presente, ele já enuncia um fato que deve se ocorrer num tempo vindouro, ou seja, uma coisa que vai acontecer ao momento atual. Aí eu trouxe o exemplo. Eles estudarão as lições amanhã. Eu estou falando hoje o que eles irão fazer amanhã. Então, é um fato que eu estou falando no agora, eu estou falando para vocês agora. Eles vão estudar amanhã. Como eu consigo falar do amanhã? Se eu estou no hoje, não tem como eu falar de amanhã, no caso, entende? Eu tenho que falar isso no presente para conseguir falar do futuro. Por isso que ocorre um fato, eu falo de um fato agora que só vai ocorrer depois. Então, eu falo no presente o que vai acontecer no futuro. Então, o futuro do presente, eu acredito que seja o mais simplesinho para a gente entender. Aí eu trouxe o exemplo, então, eles estudarão as lições amanhã. Não hoje, nem ontem. É amanhã. Então, é o futuro do presente. Aí vem o futuro do pretérito, né? O futuro do pretérito, ele já expõe um fato que pode ocorrer a partir de um determinado fato do passado, no caso. Então, eu tenho que pensar no passado coisas que poderiam ter acontecido no futuro. Aí eu trouxe o exemplo. Se eles tivessem dinheiro, viajariam nas férias. Ou seja, eles não têm dinheiro no passado e por isso eles não irão viajar no futuro. Percebem que o tivessem mostra que eles não têm, tá no passado. E o viajariam é no futuro. Então, é o futuro do pretérito. A palavrinha aí grifada em vermelho, viajariam, está no futuro do pretérito. Por quê? É um fato que poderia ter ocorrido, mas não ocorreu por causa de algo do passado. Espero que esse também tenha sido mais simplesinho para vocês. Ai, passou aqui. Então, a partir dessas explicações, então, que nós temos que nos atentar às sílabas átonas e tônicas da palavra, do nosso verbo, e também prestar atenção no tempo do verbo, ou seja, está no presente, no passado, no futuro, e prestar atenção também em qual é a pessoa, sempre na terceira pessoa do plural.
Aí aqui a gente continuou fazendo as atividades, né? A gente conseguiu fazer o relacionaram. Ali no slide a gente fez conjugou o verbo julgar. E aí a Pro vai deixar uma tarefinha. Espera aí que eu vou tentar abrir aqui para explicar para vocês. Aqui, eu fiz esse exercício. Vai ser só um exercício, porque ele é um pouquinho mais extenso, tá? Vou explicar o exercício. Caso fique ainda dúvidas sobre como fazer o exercício, eu estou disponível lá no WhatsApp, vocês sabem. E aí vocês podem me procurar que eu ajudo vocês, tá? Então, lá na questão 1, fala assim. Forme uma frase com cada verbo abaixo e depois preencha a tabela segundo o que se pede de cada verbo. Beleza. O que eu quero que vocês façam? Eu vou pegar um desses verbos, dar um exemplo, e eu não quero que esse exemplo seja repetido. Então, não pode fazer mais com o que eu vou falar. Vamos pegar, então, o verbo amam. Deixa eu pensar numa frase, então, com o verbo amam. Porque vocês vão ter que usar uma frase para cada verbo. E é uma frase como essas aqui, que eu dei de exemplo aqui, ó. Né? Por exemplo, se eu peguei o amam, ele está no futuro do pretérito, né? Então, as meninas amam quando a professora leva a bala para a escola, para dar para elas. Vamos pensar numa frase mais ou menos assim. Isso não é uma frase, só um pensamento mesmo, para que a gente consiga analisar como que vocês poderiam fazer, tá? Então, vocês vão pegar o verbo escolhido. Escolhido não, que você tem que fazer com todos, né? Desculpa. Mas vocês vão escolher aqui qual vocês vão começar e vão pegar essa palavra, esse verbo, e fazer como esses. Eles estudaram amanhã. Então, eu vou pegar aqui. Cantaram. Eles cantaram. O amanhã não vai dar certo, né? Vai ficar estranho. Eles cantaram as canções. Eles cantarão as canções amanhã. Então, é basicamente isso que é para fazer. É para vocês pegarem os verbos daqui e formarem frases, tá? E aí, em relação a essa tabelinha aqui, o que eu quero? Que vocês peguem e respondam a tabela assim. O verbo é amam, que é o primeiro, né? Qual é a sílaba tônica de amam? Aí vocês vão colocar aqui, a sílaba tal. E qual que é a terminação? A terminação é tal, tá? É bem tranquilinho. É bem tranquilinho de fazer a tabelinha e essas frases, tá? Porque nós temos essas frases aqui de exemplo. Eu vou até depois pegar aqui, a hora que eu for postar a atividade, eu vou copiar essas frases que estão aqui para colocar lá de exemplo, como vocês podem usar cada verbo desse aqui, tá? Aí eu espero que a aula tenha sido bastante proveitosa, que nós possamos ter compreendido o conteúdo. E qualquer coisa, vocês sabem que eu estou disponível no WhatsApp sempre, qualquer dúvida que vocês tenham. Qualquer coisa eu gravo um novo vídeo fazendo uma nova explicação, dando mais exemplos, ficar com muita dúvida, que esse realmente é um assunto mais complicadinho da gente entender. Mas qualquer coisa também, venham aqui, ó, na apostila, página 32, conceituando, também tá explicando certinho tudo que eu falei aqui. E ainda tem para nós relembrarmos lá o exercício 1, como que nós podemos fazer esse exercício 1 aí também que eu dei, tá? Então, eu acredito que seja isso por hoje. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Se
siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.